A gente acaba sempre lembrando daquela frase, né, que uma morte sempre é tratada como uma tragédia, muitas mortes geralmente tratadas como uma estatística, e a gente contabiliza 4 mortes, pelo menos oficialmente. Esses são os registros que a gente vai recebendo e trazendo aqui para vocês em primeiríssima mão e torcendo para que encerre por aqui essa conta infame e trágica, né? Mas para a gente entender exatamente as vidas humanas e o drama humano que pode estar vivendo esse exato momento, né? Como que faz para lidar com isso? A gente vai diretamente para Tampa, aí sim uma das principais cidades satélites ali no noroeste floridiano, com 2 moradores, local onde a evacuação foi determinada pela prefeita como uma questão quase que existencial, vida ou morte. A gente pode trazê-los agora? É o casal Raniele e Marco Aurélio. Tudo bem, meus queridos? Obrigado pela presença aqui no Morning Show. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Pelo que tudo indica, vocês já saíram de Tampa, onde vocês moram, se evacuaram, estão num lugar seguro. Conta pra gente como é que foi essa travessia, onde vocês estão e a expectativa para os próximos dias. Sim, nós moramos em Tampa, bem no sul de Tampa mesmo. A nossa, não tão no sul, mas assim, bem próximo mesmo. A nossa é a zona A, a zona de evacuação. O Helene deixou muitos destroços pra gente, então a gente preferiu não arriscar esse, né, que era um furacão totalmente diferente do que todo mundo já presenciou. Aí nós saímos de Tampa terça-feira por volta de 4 horas da manhã. Tinha bastante tráfego nas rodovias, mas não estava parado igual na segunda, porque muitas pessoas saíram na segunda porque foram para Geórgia, Atlanta, para outro estado, né? A gente ainda está na Flórida, mas a gente está em Alachua, que é uma cidade de Gainesville, 250 milhas da nossa cidade. Então aqui não aconteceu literalmente nada, só chuva mesmo, ventos. Essa madrugada foi uma madrugada de bastante tensão. Toda hora dormia, acordava para olhar o mapinha de como o furacão estava. Olhar pelas janelas, ver se estava tudo bem aqui também, porque queira ou não, mesmo a gente saindo, mas o coração da gente ainda fica bastante aflito, com medo dele desviar, ele vir para cá, porque vai que nos últimos momentos acontece o pior, né? É sempre uma tensão, mas graças a Deus, muitas pessoas evacuaram, saíram, ouviram, né, as ordens do governo que era para sair, porque toda hora chega mensagem no celular com alerta de evacuação, que tem que sair. E aqui o governo é muito organizado, até mesmo para as pessoas que não têm condição de sair da sua casa, porque não tem um carro para poder sair, não tem um hotel para poder ir. Aqui tem os abrigos lá em Tampa, e o Uber estava free para as pessoas irem da sua casa até o abrigo. Então aqui, graças a Deus, é muito bem organizado, o tempo todo notificação no celular, alerta no celular o tempo todo para a gente sair. Isso aí é um detalhe muito interessante, né? Como os governos municipais, várias prefeituras mobilizadas ali nos seus limites, ainda assim, providenciando a opção de Uber Free, corridas de Uber de graça, seja para picar a mula o quanto antes para a Geórgia, que é um estado vizinho, ou para áreas não afetadas dentro do estado, como é o caso da Raniele e do Marco Aurélio. A gente fica imaginando se as prefeituras, enfim, gaúchas, por exemplo, e outros desastres aqui no Brasil tivessem feito um movimento como esse. Com certeza um Ministério Público da Vida aqui no Brasil teria colocado, enfim, alguma ação contra esses prefeitos. Enfim, é uma diferença até cultural em como lidar com esses momentos de crise. Vou trazer o PP também, nosso David. PP que quer fazer a pergunta para o Raniele, para a Raniele e para o Marco Aurélio. Raniele, Marco Aurélio, eu queria que você explicasse para a gente, né, como é que foi a notificação do governo, né, e como é que foi a escolha do local de fuga, né? Eu tive várias informações de que faltaram combustíveis em vários postos de gasolinas no decorrer do trajeto. Como é que vocês se planejaram, como é que vocês escolheram, né, o lugar que vocês estão aí? Isso é muito importante, né, para os primeiros passos que a gente deve dar, mas o primeiro passo é escutar a evacuação, né? Porque aqui, a hora que eles começam, detectou o furacão, eles já mandam os alertas para a gente se preparar, para a gente... Aí o pessoal já tem a cultura aqui, já está indo nos supermercados, comprando uma água, os mantimentos, enlatado e tudo mais,
né? Então, eles prevê bem antes. Aqui tem os aplicativos que a gente vai acompanhado de forma online, o trajeto do furacão. Então, qualquer mudança, a trajetória dele teve um mínimo de mudança nesse furacão. Então, os alertas, esses aplicativos, igual a Ranieri disse, eles incentivam bastante em questão de até o Uber Free. Esse tinha os tickets para quem não tinha condições de estar deslocando da sua casa ao abrigo mais próximo. As vagas de estacionamento nos prédios mais altos, eles liberaram para as pessoas estacionarem os carros, para não ter o perigo de entrar água nos carros. Os pedágios das rodovias aqui da Flórida não estão funcionando. O governador já foi free, né, por causa que teve, 5 milhões de pessoas a mais se deslocando, né? Então, o governador já tirou essa taxa do pedágio. Então, é isso. Nós estamos aqui há 1 ano, nós passamos em 3 furacões. Na primeira semana que nós chegamos, nós tínhamos um furacão. A gente ficou bastante assustado, mas também aliviado, porque as mensagens, os avisos chegam muito antes, então é só se preparar e organizar. Então, como eu disse do aplicativo, aí mostra a rota do furacão, mostra onde vai pegar os piores ventos, vamos falar assim, o braço do furacão completo. Então, a gente foi avaliando e escolheu a cidade mais próxima da onde esses braços do furacão não ia pegar, né? Então, para a gente não ter que deslocar muito tempo andando na estrada, também é um perigo, muitas pessoas apavoradas e tudo mais. Então, a gente decidimos vir para essa cidade e deu tudo ok, porque aqui foi o mínimo de vento possível, chuva, bastante chuva, mas sim, só aquela garoinha, o dia inteirinho. Mas a gente fica triste, né, vendo essas imagens agora, como a nossa casa está. Sim. Mas é tudo bem organizado, os seguros aqui das casas, dos móveis e tudo é obrigatório. Então, é super acessível depois para a gente estar voltando de qualquer dano possível. Torcer para ser o menor possível, evidentemente. Comunidade brasileira especialmente grande em Orlando, claro, talvez não pelo rastro de destruição, mas em termos de energia, o pessoal em Orlando está completamente comprometido, alguns amigos tendo que carregar o próprio celular dentro do carro com a energia restante e sem energia dentro de casa. Mais de 3 milhões estado afora. Miami está mais tranquilo, pelo visto, onde tem muito brasileiro também. Vou trazer o nosso David de Tarso aqui, Ranieri e Marco Aurélio, para fazer a próxima pergunta para vocês. Não, só de ver a imagem deles ali na varanda, tomando café, até mesmo conversando com a gente, já causa uma certa tranquilidade. Sim. Mas claro que as imagens vistas do furacão realmente são impressionantes e se parecem muito com o Rio Grande do Sul. E eles que foram para os Estados Unidos provavelmente para viver esse sonho americano, gostaria de saber se há relatos também de furtos, de ações criminosas, como a gente viu aqui no Brasil, né, infelizmente, acontecendo diante da tragédia recente no Rio Grande do Sul. Vocês têm informação sobre essas questões relacionadas a furtos, a roubos sendo registrados diante de toda essa tragédia ou não? Não, a gente passamos aí, né, em 3 furacões aí. Esse, claro, que entrou na Flórida foi o pior, mas os outros também teve as áreas de evacuação, porque são mais próximas do mar, né? Então, a gente tem os detalhes, assim, as pessoas voltam, não tem furto, não tem arrombamento, não tem nada. Ao contrário, as pessoas aqui que eu vejo assim, eu fico até surpreendido. Posto de gasolina abaixando o valor da gasolina, o supermercado não aumenta o valor dos produtos, igual a água, que é muito papel higiênico, água, essas coisas de utilidade indispensável, não tem aumento de valores. A rota onde as pessoas da evacuação da Flórida estão passando tem os descontos nos restaurantes, enfim, a gente vê, não tem nenhum arrombamento, aí
gente vê assim, as ruas tudo vaga, vamos falar assim, a gente fica até meio assustada, a Ranieri ainda briga, você não, tem que trancar o carro, vai lá olhar, eu falo assim, amor, não, estamos nos Estados Unidos. A gente não vê isso, claro que tem, às vezes, um caso aqui, outro ali, mas assim, nem vira estatística, porque o tanto que é baixo esse número. E deve ser mais difícil ainda quando tantos estados próximos à Flórida estão ainda se recuperando do nocaute que foi o furacão Helene, no caso Carolina do Norte, Carolina do Sul, própria Virgínia, Tennessee, a Geórgia também, e agora a Flórida tendo esse sabor amargo de ter que lidar com toda essa tensão no ar. Bom, acho que brasileiro que geralmente tem uma influência muito grande da cultura americana, especialmente a cultura pop, de vez em quando acaba importando de forma até ruim o que há de pior nos Estados Unidos, talvez tinha que se espelhar na cultura comunitária que existe nos Estados Unidos, do vizinho ajudar o outro, de ter esse senso de pertencimento nas comunidades. Acho que isso é algo muito forte que a gente tinha que trazer para o nosso Brasilzão. O exemplo está aí. Jess, última pergunta aqui, a gente segue adiante. Ranieri, Marco Aurélio, primeiro minha solidariedade em relação à situação que vocês vivenciaram. E a minha pergunta vai nessa linha do que o André já elaborou um pouco. Como que vocês avaliam, assim, quais são as diferenças culturais, esse senso de comunidade? Vocês que viveram por muito tempo no Brasil e agora estão vivendo nos Estados Unidos, por que vocês acham que esse fenômeno da ajuda comunitária tão forte em termos de coibir o crime, de ter políticos que avisam mais, acabam se precavendo em situações como essa, ocorre e não ocorre no Brasil, embora o Brasil seja um país que nós vimos no Rio Grande do Sul, a sociedade quis muito ajudar seus irmãos, mas de uma maneira menos organizada do que acontece nos Estados Unidos. Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que os políticos norte-americanos têm essa habilidade maior aí de lidar com esse tipo de situação? Posso só fazer um complemento à pergunta? De onde vocês são aqui no Brasil também? Ficou essa curiosidade. Boa. A gente somos de Goiás, aí do interior de Goiás, de Cumari, e ela é de Catalão, né? Bem Cumari, bem no interior mesmo. E então, a gente vê, a gente teve um choque assim, cultural gigantesco, né? Porque a gente vê em questão de ajuda. A gente chega aqui, o pessoal fala que os americanos são muito, vamos falar assim, frio. Porque a vida é muito corrida aqui, então eles saem para trabalhar, voltam para trabalhar, mal saem na porta de casa e tudo ok. Né? Igual eu estou aqui olhando a vizinhança aqui, não vê uma pessoa fora. Mas é normal, até fora da época do furacão também é assim. Mas a gente vê que a cultura deles são extremamente forte em questão de ajudar. Né? Quando precisa, agora não, mas você vai ver vídeo amanhã, depois, todo mundo sai das suas casas, vai ajudar o próximo, vai fazendo aquele mutirão e tudo muito bem organizado. Por exemplo, o que foi antes do furacão chegar, eles enchem os sacos de areia e vai a população inteira ajudar. Então, vai a população inteira, vai pegando aquele saco, vai enchendo, e as pessoas vão fazendo fila para pegar esse saco lá, free, para tampar a entrada da água na casa, né? Então, e a gente vai olhando tudo, os incentivos, e vamos falar assim, as autoridades aqui, os xerifes e tudo mais, vão servindo de um auxílio para organizar essas pessoas para ajudar, não é tirando elas e tudo mais. Então, é isso. O pessoal fala que são frios, mas nessa época porque o brasileiro é muito acostumado, que ele junta, sair da porta da casa, vai conversar com todo mundo, aqui não, mas quando precisa, eles estão lá, tá todo mundo para ajudar, vamos falar assim, estão a maioria no mesmo barco, né? Então vamos ajudar, desloca de muitos estados para ir ajudar, né? A gente vê que também tem muitos brasileiros com esse coração, mas infelizmente aqui a estrutura, a organização é bastante diferente dessa situação. Sim. E a gente até mesmo estava falando
dessa cultura, a gente avaliando antes, né? A gente olhava os preços da gasolina e aquele preço um pouco mais acessível, eu falo, nossa, que é isso? A gente estava esperando um preço lá em cima, né? Mas a gente viu que não foi isso que aconteceu. Então, eu vejo assim, a cultura aqui cultura mesmo, em questão da população inteira, é bastante diferente. Realmente é um impacto que é difícil da gente calcular, mas a gente vai estar trazendo aqui todo o impacto do furacão Milton, que segue trazendo ali toda a sua fúria para dentro do estado da Flórida. A comunidade brasileira é colossal por lá, por isso esse senso de urgência e a relevância para a gente estar trazendo para toda a audiência que está ligadaça aqui no Morning Show da Jovem Pan. Mas vamos para você que está nos ouvindo, tá? No corre do dia a dia, no carro, no trabalho, aqui no Morning Show, a gente volta daqui a pouquinho. Mas para você que segue aqui vidrado, ligadaço no Morning Show, a gente segue aqui com o nosso Fabrício Nades, que também vai fazer uma pergunta final aqui para a Raniele e para o Marco Aurélio. Fabrício. Oi, Marco, Raniele, bom dia para vocês. Bom saber que vocês estão em segurança. Queria saber o seguinte, esse tipo de caso, furacão, passagem de qualquer desastre climático, costuma trazer muita atenção para as autoridades, né, para os governantes, muitas críticas geralmente. Queria saber como é que vocês têm visto esse peso, se isso pode, de repente, até influenciar na eleição que vai ter daqui a pouco aí nos Estados Unidos. A gente vamos assim, avaliando assim, a eleição, que é um pouco meio complicado, mas aqui vamos falar assim, que eu vejo crítica hora nenhuma, porque aqui é igual antes do furacão vir, já é mensagem, é eles em cima, a gente vê, vamos falar assim, ó, o que acontece mais grave é de pessoas mais imprudentes, porque igual ontem eu estava quase ao vivo lá no meio do furacão, com o pessoal lá, filmando, fazendo live, então eu vejo que é mais alguns, claros, poucas pessoas filmando essas coisas assim, mas a autoridade de cima passa na rua lá falando para evacuar, orientando. Então, acaba que eu não vejo ninguém falando mal, assim, é por causa que eles são muito bem organizados, bate em cima. Então, eu avalio nessa situação, mas as pessoas que não escutam, pensa que não vai acontecer, pensa que não vai ser tudo que eles estão falando, mas é nessa situação, porque aqui são muito bem organizados, e esse suporte, eu acredito que não é só por conta da eleição, sempre, independente de qualquer furacão que tem, a gente recebe notificação no celular, é tornado, é furacão, é o tempo todo os alerta, que é aquele alerta assustador, a gente fica assustada com o barulho, pedindo para evacuar todas a zona, né, principalmente a e a B, que é as mais perigosas, mas todo mundo recebe, quem está na C, na D também recebe os alertas. Aproveitando, Raniele, esse seu ponto, tem uma pergunta sobre a evacuação. Ontem nós vimos o próprio presidente dos Estados Unidos, o Biden, e até mesmo algumas autoridades falando sobre as pessoas que se recusam a deixar suas casas nas zonas A e B. E, claro, pela gravidade, pelo medo, por vários fatores, até mesmo emocionais. E eu queria saber de vocês que tiveram que passar pela evacuação, se algum vizinho ou algum conhecido de vocês esteve nessa situação ou se vocês viram algum caso de recusa da evacuação e de pessoas, vocês sabem a história de pessoas que ficaram. Sim, sempre tem aquelas pessoas que não aceitam sair. A gente mora num condomínio bem grande e a gente tem um grupo das brasileiras desse condomínio, né? Tem em média de 60 mulheres, né, das mães nesse grupo. Teve várias pessoas que não saíram, que moram até no piso térreo. E assim, a gente fica com o coração na mão. Aí o tempo todo mandando mensagem no grupo, vai dar notícia, tá bem, tá tudo bem. Também tem algumas amigas que moram lá na Zona A também que não saíram.
Então, e a gente fica assim com o coração na mão, porque quando a gente conhece, a pessoa tem um carinho pela pessoa e sabe que ela tá ali e que todo mundo fala que, nossa, vai ser, não só fala, como a gente vê, né? O tanto que foi tenso. E o Helene, no nosso condomínio, alagou o nosso estacionamento, não chegou a entrar água dentro dos apartamentos, mas causou muita coisa. Então, o Milton, que é um furacão totalmente diferente de tudo que todo mundo já viu, e a gente vê as pessoas ficar lá, assim, dá um aperto bem grande no coração, mas graças a Deus não aconteceu nada com todo mundo que ficou. Eu já recebi mensagem de todas, tô bem, graças a Deus, mas não deixa de dar aquele aperto no coração. E a gente fica meio que indignado Só uma assim breve interrupção, também, pessoal. Eu peço a palavra rapidamente aqui para recepcionar de volta todos os ouvidos atentos, sintonizados aqui na rede Jovem Pan de Rádio. A gente está ouvindo o casal Raniele e Marco Aurélio, ambos moradores da cidade de Tampa, no noroeste da Flórida. No momento eles estão, após terem evacuado, claro, fora aí do rastro de destruição, sendo trazido pelo furacão Milton, que realmente é a sequência depois do furacão Helene, de algumas semanas atrás, devastou grande parte do sul dos Estados Unidos. Comunidade brasileira imensa por essa região, e a gente faz questão de entender a experiência deles nesse momento de tensão elevada, para dizer o mínimo, né? 10 horas e 34 minutos aqui. Voltando a palavra para você, Marco Aurélio, fica à vontade para complementar o seu raciocínio. Então, complementando o que a Raniele disse, né? A gente fica assim, com o coração na mão, apertado, porque essas pessoas também, os salva-vidas, os bombeiros, essas pessoas que estão auxiliando no resgate, são vidas, né? Então, elas estão arriscando sua vida para salvar aqueles que não escutaram, que não evacuaram. E, assim, a gente vê falar aqui que quando está na área de evacuação, essas mais graves A e B, a pessoa não evacuou, elas ficam, se eles precisarem de uma emergência mais grave assim, claro que eles vão priorizar aquelas pessoas que estão, caso grave também, que estão no risco, que não estão na área de evacuação. Eles vão lá, auxiliam tudo para depois ir naquelas outras pessoas, né? Porque são pessoas mais de uma complicação, uma gravidade maior de chegar no local, né? Mas é claro que o pessoal tem o transporte, os caminhões, né? Que a gente vê aí tudo mais preparado para isso mesmo, né? E as pessoas que não evacuaram, elas receberam uma notificação no celular, sim, falando que o serviço de emergência estava suspenso. Eu vi várias pessoas postando, né, a imagem que estava suspenso o serviço, caso precisasse, eles não iriam também, porque eles avisaram, deram inúmeras notificações para poder sair, e quem não saiu, aí só recebe a notificação quem está naquele raio, né? A gente só pode imaginar toda a tensão aqui. David Tasso, rápido comentário só para a gente seguir adiante. Não, eu gostaria de saber também, tem a questão dos hotéis, que eles ficam abertos e servem como abrigos também, porque são estruturas que têm, né, aguentam essa força do vento e até mesmo inundações. Não tem, eles falam shelter, são preparados para isso. Eu creio que são aqueles lugares mais preparados, são uma construção diferenciada, né? São muito bem organizados, porque muitas pessoas, claro, que precisa de ir para o shelter. Então, cama, alimentação, né, água, tudo preparado e muito bem organizado para essa situação. Até os shelters que são preparados para receber os animais, né, as pessoas que têm animais, tem aquele shelter preparado para isso, para não esquecer os animais para trás, que isso é muito importante também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora a gente vai acionando aqui também nosso delegado Palumba, se integrando aqui à nossa bancada. Beleza, mestre? A palavra é sua aqui, fica à vontade aqui para também, a partir da tua experiência e, claro, de segurança pública, evidentemente é uma atuação diferente, mas sem dúvida eu imagino que possa ter curiosidade no sentido também de como as forças policiais estão atuando nesse exato momento. Vai que é sua, Palumba. Marco Aurélio, muito bom dia. Eu queria te perguntar o seguinte. Aí a gente sabe que aí eles obrigam as pessoas a saírem.
Caso a pessoa desobedeça a ordem e acontece de perder um filho, um parente, por culpa do pai, por exemplo, ele é punido? Aqui é uma coisa, vamos falar assim, eu falo assim, cultura, entrando na cultura de novo. Aqui é punido, sim. Aqui a pessoa é extremamente responsável pelo seu filho, ou mesmo aquela pessoa que vive junto, elas são todas responsáveis uma pelas outras. Então, aqui, se eventual fatalidade, uma criança vier a óbito, alguma coisa assim, o pai é punido. Um exemplo, se a pessoa não olhou bem seu filho, ele saiu da sua casa aqui, ou está na porta da casa mesmo, brincando sozinha, se a polícia vir detectar, às vezes o pai pode ser até preso nessa mesma situação, porque deixou a pessoa da sua responsabilidade à deriva, né? Ou mesmo que a gente vê caso aqui, se uma pessoa, vamos falar assim, bebeu um pouco demais e ela saiu na rua e por exemplo, seu marido ou esposo deixou ele sozinho e aconteceu alguma coisa, ela é responsável, porque ele não está naquele, vamos falar assim, 100% da sua responsabilidade. Marco Aurélio, dentro disso que você falou da pergunta do Palumbo, por que esses amigos de vocês que ficaram, como que eles justificam ter ficado? Por que eles falam que ficaram? Qual é a história que eles contam para você, os argumentos deles para ficarem nos locais que foi obrigatória a evacuação? Sempre a gente fala assim, sempre tem aquelas pessoas que vão falar assim, cabeça dura, né? Mas a única coisa que eles falaram, eu acho que não vai ser tão o que eles estão falando, tá pagando para ver, né? E isso aí é uma coisa que mesmo se eles falam aconteceu ou não, eles falam uma coisa que eles têm mais experiência dentro daquele contexto, porque a natureza dá para avaliar um pouco, mas não dá para mensurar 100%, né? O que a natureza vai ser, onde um vento vai passar, né? Então, eles não entendem isso. E confia que não vai acontecer nada. Confia que não vai acontecer. Só fala assim, não vou sair, vai desviar, Deus sempre desviou. Igual o Forte Maia, que era muito forte também, estava marcando que ia bater em tampo, nos últimos momentos desviou, aí eles ficam na confiança divina. Eu, por exemplo, o Helena, de semana retrasada, estava passando longe de Tampa, mas claro que pega a Bahia, não tinha vento, não tinha chuva, nada, 2 horas da manhã, nós acordou lá com os vizinhos ligando, o carro nosso já estava quase a roda completa de água, então uma água que veio do mar pelo o rio. E sem chuva. E sem chuva, sem nada, então as pessoas pagam para ver, assim, claro que não tinha evacuação, não tinha nada para a gente sair, mas aconteceu isso. Então, imagina quando tem esses avisos. As pessoas ignoram, pensa que não vai acontecer. É que negócio, não vai acontecer comigo. Não dá para dar chance ao acaso, não dá para baixar a guarda. Toda prevenção e união nesse momento se faz mais do que necessários. E a gente agradece demais aqui o tempo que você dedicou a trazer o relato de vocês para a nossa audiência aqui. Raniele e Marco Aurélio, moradores de Tampa, e também, então, agora, sãos e salvos, ainda bem, em Alachua. Obrigado, gente. Obrigada. Um abraço para todos. Abraço. A gente vai estar trazendo algumas imagens impressionantes que vão rodando aí nas redes sociais para a gente entender realmente a fúria, a violência, especialmente no epicentro ali do furacão e o rastro que ele vem deixando. Claro que a gente já vem projetando várias, a gente está selecionando outras, apurando outras que realmente desafiam qualquer consciência nesse sentido. Vamos aqui com o nosso Fabrício Nades para trazer atualizações. Só um segundo aqui, minha diretora Helena, por favor. A gente vai, então, com o nosso Fabrício Nades para concluir. A gente teve a confirmação das 4 mortes, né, André? Que foram no condado de St. Lucie, que fica na costa leste ali da Flórida, ou seja, colado no Oceano Atlântico. Não sabemos ainda exatamente em qual cidade que aconteceram essas mortes, mas o que a gente sabe é que foram pessoas que estavam em um asilo, sem saber exatamente se eram idosos que, enfim, estão hospedados lá, estavam hospedados, ou se eram trabalhadores ali desse local. A confirmação veio há
poucos minutos das autoridades locais, falando então dessas 4 mortes, mas o impacto que a gente tem visto em relação ao furacão, embora o próprio governador Ron DeSantis tenha dito que seja menor do que o possível, né, que poderia ter acontecido, ainda é muito forte. O que eu ouvi de meteorologistas é o seguinte: é uma chuva que caiu em Tampa nas últimas horas, que ela acontece uma vez a cada 1000 anos. Então, exatamente, é uma chuva assim muito forte que aconteceu por lá, e a expectativa ainda é de que as enchentes aconteçam nas próximas horas, embora o furacão já tenha passado. Teve aqui uma publicação agora há pouco no Twitter do presidente Joe Biden, vou trazer aqui pra gente. Ele diz o seguinte: para todas as pessoas que foram impactadas pelo furacão Milton, eu peço que vocês fiquem dentro de casa e fora das estradas. Linhas, fiação elétrica que caiu, destroços e as condições nas estradas, as condições da via, estão criando condições realmente muito perigosas para a população. A ajuda já está a caminho, mas até que ela chegue, vocês precisam se abrigar em algum local seguro até que as autoridades digam que vocês podem sair. A gente estava ouvindo isso também agora durante a coletiva, agora há pouco, lá na Flórida, a coletiva das autoridades locais. Os oficiais do governo da Flórida pedindo que a população não saia de casa e não tente, por exemplo, cortar fios elétricos, cortar árvores, porque isso pode ser muito perigoso. Eles não sabem se a fiação está ligada ou não, se pode dar algum choque, se pode ter ali algum tipo de rescaldo que seja, que possa acabar causando uma fatalidade. Então a situação ainda é de bastante atenção, embora o pior já tenha passado. Meus amigos, e claro, na medida que muitos políticos dos Estados Unidos afora vão lutar pela sobrevivência política deles daqui a menos de 30 dias nas urnas, país afora, claro que vários floridianos agora lutando pelas próprias vidas em outros 6 estados, também ali no sul americano, 5 estados, na verdade, fora a Flórida. O furacão Helene levou 230 vidas, pontes destruídas. A gente estava vendo algumas imagens aqui que, sinceramente, parecem diretamente de um daqueles filmes apocalípticos, produções hollywoodianas. A fúria do tornado, a capacidade dele lamber tudo que vê pela frente, quase como se fossem peças de Lego, é realmente chocante. E, sem dúvida alguma, a contagem, pelo menos do monitoramento do governo estadual da Flórida, é que 36 tornados, que foi o que a gente estava mostrando há pouco tempo, já ocorreram nos últimos dias na Flórida, e com certeza aquele lá foi um deles, e muito provavelmente as 4 mortes confirmadas até esse momento, a gente espera que fique por aí, com certeza vieram de casos como esse.